Evangelizar. Meu irmão, existe uma boa notícia. O nosso mundo ele está cercado por notícias ruins. Não é verdade que aquilo que é ruim toma uma proporção muito mais rápida do que aquilo que é bom? A notícia ruim, ela chega rápido. Tem gente morrendo sem nem a gente saber. Tem gente matando outras pessoas. O irmão sofreu um acidente ali, a notícia da morte já chega, sendo que o camarada nem morreu. A notícia ruim, ela se espalha numa proporção, numa velocidade que é impressionante. Está aí a televisão, que é algo, uma mídia que sempre está derramando coisas ruins. E aquilo que é bom é uma proporção bem pequena. E eu acredito, eu não sei você, que ainda existe muito mais pessoas boas do que ruins. Amém? Pessoas ainda comprometidas com o Evangelho, pessoas que creem na verdade do Deus vivo, pessoas que servem a Deus de todo o coração, que é manso e humilde, que querem ver Deus, que querem experimentar e fazer parte de um grande avivamento. E esse sou eu, espero que seja você também, amém? Aleluia. Meu irmão, viver o propósito é algo que é tremendo. Às vezes nos faz tremer de medo, às vezes nos dá um frio na barriga, porque uma das coisas estranhas quando nós começamos a nos submeter para viver o propósito de Deus nas nossas vidas, é que você vai ver as pessoas que diziam ser seus amigos, suas amigas, virando as costas para você. Algumas pessoas que para você eram estranhos, te ajudando a carregar o fardo, a estar de pé, a permanecer. Então não se impressione com isso, porque um novo tempo vai trazer novas pessoas, novas conexões, novas mesas para você se assentar. Eu não posso mais viver na vida que eu vivia, com as pessoas que eu vivia, porque eu tenho um propósito. E existem milhares e milhares de pessoas que querem frequentar uma igreja e não ser a igreja, que querem entrar num ambiente religioso, mas não acessam o culto, que querem cantar os louvores, mas ainda não conhecem a profundidade das letras, que dizem conhecer a palavra, mas não conhecem o Pai revelado na palavra. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque o meu e o seu lugar não é mais a superficialidade de um evangelho moderno, mas é negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus até o fim. Aí você vai encontrar a satisfação de uma vida. Meu irmão, nós estamos aqui na Escola Ruiós toda terça-feira às 19 horas, e nós estamos estudando ainda o livro de Gênesis, o início. E nós vemos na história de Abraão que não foi Abraão que perdeu Ló, foi Ló que perdeu Abraão, por tomar uma decisão diferente, por ir para um caminho, por querer isso, por olhar um campo e falar assim: olha, já não dá mais para os nossos pastores ali estarem no mesmo ambiente, nós nos tornamos grandes demais. E não foi Abraão que perdeu Ló, mas foi Ló que perdeu Abraão. E eu vejo, irmão, que pessoas que não sabem o que querem, eles vão perder a oportunidade de caminhar com pessoas incríveis. Pessoas confusas e sem propósito sempre vão perder pessoas de propósito. E eu oro para que nós sejamos essas pessoas que não se movem por necessidade, se movem por propósito. Eu acredito, irmão, que meia hora de oração por dia, quanto? Meia hora de oração por dia vai nos tirar da fila das necessidades e vai nos levar para a fila do propósito. Sabe como é a fila das necessidades, daqueles que se movem pela necessidade? Meu irmão, é absurdamente grande. Pessoas que se movem pela necessidade, pessoas que se relacionam com Deus como se Ele fosse um guarda-chuva, só se lembram dele quando a tempestade se aproxima, quando o dia fecha, quando a nuvem vem, quando o trovão brada do céu, e aquilo nos aterroriza, nos estremece por dentro. Então, meu irmão, essas pessoas são pessoas que se movem pela necessidade. Está ali, acha que Deus
ele tá lá num lugarzinho lá onde eu posso chamar só quando eu precisar. Mas não, irmão, pessoas de propósito se movem por um chamado, por uma chama. Não busca interesse para si, mas olha sempre para o coletivo, para a coletividade. Ele entende o que Cristo ele veio fazer aqui. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meu irmão, você nasceu com um propósito. Você tem um chamado, você tem uma missão, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. O diabo ele te bate tanto, ou melhor, as circunstâncias, algumas adversidades, mas meu irmão, é para que você entenda para aquilo que você foi chamado. A gente não pode colocar tudo na conta do diabo, porque senão a gente muitas vezes vai achar que o que a gente precisa é de libertação e não de arrependimento. Eu escutei essa palavra e mexeu comigo essa semana. Se nós colocarmos a culpa sempre no diabo, o que a gente vai achar é que a gente precisa de mais um culto, mais um processo de libertação e não de arrependimento. E são coisas distintas, são coisas diferentes. E o Senhor está nos chamando para nos arrepender, muitas vezes do nosso arrependimento superficial. Porque sabe como a gente faz? Muitas vezes a gente peca a varejo. Vai lá, errando o alvo, e pede perdão em atacado. Mas o Senhor, Ele está nos chamando, inclusive, para nos colocarmos em posição, intercedendo não só pelas nossas vidas, mas por um território. Então, meu irmão, é tempo de nós remirmos esse ambiente, é o tempo de você remir a sua geografia, é tempo de você remir a sua casa. Como que eu faço isso, pastor? Me arrependendo, se arrependendo, irmão. Se arrependendo por tantos atos cometidos que insultaram a Deus, que deixaram, que marcou Deus de uma forma negativa. Que você venha se arrepender, que eu venha me arrepender por esta geração que está com o seu coração endurecido, com o seu ouvido ensurdecido, com os seus olhos vedados. Irmão, para que haja cura para a nossa nação, para que haja esperança para estes jovens que vão nos suceder. Amém? Grandes projetos Deus ele tem para nós. E esses projetos nós faremos parte de acordo com a nossa sensibilidade para obedecer. Deus tem grandes coisas para quem decide renunciar às suas vontades e o seu propósito para viver o que Ele tem para nós. Meu irmão, nós estávamos indo para uma conferência essa semana e a Jennifer ela fez uma pergunta pontual para o Pedro. E ela disse assim: Pedro, você preferia que a nossa casa estivesse pronta, intacta, do jeito que a gente sempre sonhou? Porque a nossa casa está por acabar. Nós estamos trabalhando, mas uma das renúncias para nós estarmos nesse ambiente hoje foi o término da nossa casa. Ou você prefere viver tudo que nós estamos vivendo? Tudo que nós estamos vivendo em Deus, todas as realizações, todas as movimentações em Deus. Ele disse: eu preferia estar vivendo o que nós estamos vivendo, que a nossa casa vai vir, no tempo dele vai vir, mas esse tempo é pontual para você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Entende, irmão? Existem pessoas que preferem comprar um iPhone novo do que ir para uma conferência, onde vai receber uma palavra, onde vai conferir o que Deus está fazendo, as movimentações de Deus para esse tempo, as liberações proféticas de Deus para esse tempo. Existem pessoas que eu conheço que estão vivendo um caos dentro do lar, mas continuam comprando coisas para deixar a casa intacta. Não faz sentido, entende? É um tempo de nós entendermos a profundidade que Deus ele quer nos levar.
já não é tempo para nós andarmos com água nos tornozelos, com água nos joelhos ou nos lombos, meu irmão, mas é o tempo de nós nos lançarmos. Não dá para viver as duas coisas, ou você vive as tuas vontades e os teus sonhos, ou você vive os sonhos de Deus. Então o Senhor está te chamando, irmão, para viver, não é pelo pé, mas é pela fé. Não, aqui é o racional, sim, e todo mundo está vivendo dessa maneira, e consequentemente está cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressiva, cada vez mais cheio de si mesmo. Não que você não tenha que se organizar, não que você não tenha que se preparar, não que você... Mas entenda, meu irmão, não dá para viver as duas coisas. O Senhor está te chamando para viver um tempo de entrega. Sabe, você está esperando talvez viver muitas coisas em Deus, mas essas coisas você vai adentrar à medida que você renuncia, à medida que você larga algumas coisas que já não cabem mais para esse tempo. A autoridade de Deus, ela é liberada através das renúncias. Meu irmão, a casa, 5 pães e 2 peixes que eu renunciei foi a parte mais barata da oferta que eu fiz no altar para adentrar o novo de Deus. Então são coisas que muitas vezes parecem ser grandes demais. E eu disse aqui alguns dias atrás, tudo aquilo que você foca se expande. Então, em que os teus olhos estão focando? Na superficialidade da terra ou nas grandiosidades do céu? Pense aí. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 12. Aleluia. Ele está aqui. Irmão, é um tempo de cumprimento do propósito. Nós viveremos as realizações de Deus aqui na terra, aqui no Riacho Grande. Você vai viver um tempo novo lá na tua casa. Solte o que for preciso, renuncie o que for preciso, para você acessar o novo de Deus. Eclesiastes 12 vai dizer assim, olha: não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembrem-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembrem-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembrem-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembrem-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembrem-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Estenda as mãos para cá, meu irmão, me abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, porque nós precisamos do Teu direcionamento nesses dias, ó Pai, da Tua luz que resplandece, que elimina toda treva. Meu Deus, nós precisamos desta palavra, Senhor, que vai nos trazer vida, que vai nos trazer clareza, que vai mover o nosso coração que é enganoso, Senhor. Meu Deus,
que a Tua palavra, Senhor, possa nos purificar, possa nos limpar, arrancando de nós tudo aquilo que é necessário para que nós nos tornemos uma nova criatura todos os dias, para que nós venhamos viver uma conversão todos os dias e nos voltarmos para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Lembrem-se do seu Criador. Como essa palavra ecoou. Eu já ministrei tantas vezes por cuidar dos jovens, por trabalhar com jovens por tanto tempo, mas meu irmão, enquanto você ainda tem vigor, enquanto ainda você pode firmar os teus pés, você enxerga, você ouve, meu irmão, lembre-se do seu Criador. Quando nós participamos da ceia, Jesus ele disse assim, olha, fazei isto em memória de mim. Porque é bem provável nesse mundo de encantamentos, que nós deixamos de perceber Cristo nas nossas vidas no decorrer de tantas atividades rotineiras. Uma vida no automático, uma vida onde eu vou fazendo o tempo todo e ao mesmo tempo eu vou estando em tantos lugares. E muitas vezes eu, cheio de tantas coisas, não há um espaço ali para o Espírito de Deus falar ao nosso coração. E Ele está ali batendo a porta. Ei, lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. No dia da tua mocidade, lembre-se dele agora. Esse é o tempo. Agora, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, meu irmão, eu vou entrar e vou cear contigo, você comigo. Existe um pão do céu liberado para você comer, que vai matar a tua fome de verdade. Mas eu não posso ficar correndo na mesa do mundo e tentando achar uma comida que venha me satisfazer ali nessas mesas. Não, meu irmão, Charles Spurgeon ele dizia lá atrás, como é difícil manter o cristão acordado no mundo encantado. E esse mundo está cheio de distrações tentando te encantar, te trazendo para cá, para lá, muitas vezes te traz até para igrejas, mas igrejas que já não estão mais fundamentadas na verdade, já estão vivendo por falsas e falsas profecias e revelações, e esqueceram que o fundamento ainda é a palavra de Deus, que Deus está onde a palavra dele está sendo falada. Meu irmão, o desafio não é agradar as pessoas. Existem várias metodologias, vários sistemas de ensino e preparação para agradar pessoas. E esse é o trabalho do falso profeta. Ele vai falar exatamente aquilo que a nossa alma quer ouvir, mas não aquilo que nós precisamos ouvir para nos achegarmos a Deus, para nos arrependermos, para viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. E o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu não sei qual vai ser o dia da nossa morte, mas que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Então, a palavra, quando o profeta João, ele começou anunciando, ele disse assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Nós cantamos aqui essa canção profética, meu irmão, que venha o teu reino de justiça, que o Senhor venha governar. Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está batendo a porta. Meu irmão, Ele está batendo a porta. O grande dia do Senhor se aproxima, e eu seria um covarde se eu não dissesse isso para você, que a volta de Jesus está próxima. Ah, pastor, mas eu já ouvi isso desde a minha infância. Desde quando eu era pequeno, quando eu percebo a vida, desde quando eu percebi a vida, eu tenho ouvido pessoas dizerem isso, mas o apóstolo Pedro, meu irmão, ele diz assim lá no capítulo 3, verso 8, logo amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então esteja preparado. Lembre-se do seu Criador, enquanto Ele está perto, enquanto você pode buscá-lo, enquanto você pode encontrar. Ei, se converta, faça as pazes com o teu inimigo, enquanto você está no caminho para oferecer a oferta. Ah, meu irmão, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um apontamento onde
palavra, ela ofende a mente para revelar o coração. E muitas pessoas já não querem mais ouvir essa palavra. Ei, Deus te ama, Deus me ama, e por isso Ele tem me disciplinado, para que eu esteja no caminho que vai me conduzir à vida, que é Cristo, irmão. Não existe outro fundamento. Nós precisamos entender que a maior revelação é Cristo, que eu não tenho outra coisa para oferecer, eu não tenho outra água para oferecer. A água que eu tenho para te oferecer é Cristo. Ah, pastor, mas não é Cristo mais uma campanha, não é Cristo mais isso, não é Cristo mais aquilo. Meu irmão, Cristo, Ele é suficiente. Você vai viver o impossível se você decidir crer no Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que veio e deu a sua vida por nós. Mas agora, meu irmão, Ele vai voltar como um leão, aleluia. Nós temos muitos símbolos aqui, muitos desenhos. Tem acho que 3 leões aqui dentro da igreja, e 3 cruzes ali para você olhar. E quando nós fomos aqui para desenhar esse leão aqui, a projeção era para nós fazermos um leão igual da geração Resgate, que lá é o Cordeiro, o Cristo e o leão. Mas quando veio aqui o rapaz que fez o desenho, ele desenhou aqui o Cristo e o leão. Você sabe por quê, meu irmão? Porque ele já veio como um cordeiro. Ele veio já como um cordeiro mudo, foi para uma cruz, mudo, como uma ovelha muda ele foi. Mas ele vai voltar como um leão, irmão. Como nós cantamos, Ele não é mais um bebezinho na manjedoura, sabe, que precisa lá num anual fazer um presépio e colocar lá um menino Jesus não, irmão, Ele não é mais um bebezinho na manjedoura. Ele não precisa mais estar lá num crucifixo pendurado numa cruz. Agora quem tem que estar pendurado numa cruz é nós. Faça lá um bonequinho que simboliza você e coloque numa cruz, porque esse é o momento de nós irmos para a cruz, porque Ele já não está lá mais naquela cruz, mas Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Meu irmão, Ele venceu por nós. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nós não podemos perder essa percepção nesse mundo de distrações. Irmão, existe uma rede de amizade que ainda é muito melhor, e não é a rede da internet, é essa rede aqui de conexões, essa rede aqui que você não pode perder. Quantos amigos você tem de verdade? Não amigos que estão te distanciando de Deus, porque esses não são os amigos, irmão. Amigos é aquele que te empurra para a cruz. Amigos é aquele que vai te ajudar a ir para a cruz, irmão. Quando Judas ele chegou para beijar Jesus, ele olhou para ele e falou assim: aqui vieste, amigo. Pegou? Porque amigo de verdade é aquele que vai te empurrar para a cruz, que faz você viver o teu propósito. Sabe, irmão, não é fácil servir Jesus. Existem dias de choro, dias de aflições. O processo, meu irmão, muitas vezes, na nossa percepção, demora. Parece que para o cristão, parece não, é uma realidade. Tudo é mais difícil. Eu estava conversando com um rapaz essa tarde, e algumas coisas acontecem só para, às vezes, parece que só para testar a nossa fé, o nosso domínio próprio. E algumas coisas acontecem, poxa, voltei para Jesus agora. Sabe aquela canção que diz: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, é só vitória. Eu queria dizer isso para você, irmão. Mas mentiram, viu? Como diz o meme, mentiram. Mas o processo, meu irmão, ele está te forjando, ele está te preparando, ele está gerando em você a maturidade. Sabe, os danos, as afrontas, a perseguição, as palavras de maldição, meu irmão, está te preparando para você viver o propósito de Deus. O propósito de Deus.
Meu irmão, tudo aquilo que Deus ele projetou, já está tudo preparado. É eu que decido fazer parte e acessar cada porta que o Senhor ele vai abrir diante de mim. Mas para cada porta existe uma chave. Você já viu, meu irmão? Existe uma porta e uma chave. Eu tenho um molho de chave aqui, e eu não vou conseguir através desse molho de chave abrir a porta da sua casa, abrir o seu portão, ligar o seu carro, não é possível. Então para cada acesso Deus tem, meu irmão, uma chave. E é por isso que eu não posso perder o caminho, eu não posso me perder no caminho, eu não posso me distrair na jornada, no processo. Nós estamos no meio de um processo, irmão. Sabe qual? Olha, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, sabe o que acontece nesses dias? Muitas pessoas não estão com seus olhos abertos, não estão percebendo os sinais, não estão percebendo os princípios das dores. E meu irmão, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Meu irmão, existe uma vida que te espera. Sabe a percepção que algumas vezes eu tenho? Falei, Senhor, parece que muitas vezes a gente está falando e as pessoas não entendem. Não entendem. É como muitas vezes você querer dar comida para quem está sem apetite. Você dá comida para quem não quer comer. Entende? Já fez isso? Uma vez eu estava fazendo estágio num lar de idosos e tinha uma senhora que já estava acamada, e aí nós precisávamos bater a comida dela no liquidificador e vínhamos para dar a comida na boca dela, e ela ia virando a boca, ia virando, tipo, eu não quero comer. E é o desafio desses dias, você dá comida para quem não quer comer, você dá água para quem não quer beber. E eu nesse processo falei, Senhor, coloca amor no meu coração, porque nós precisamos perseverar. Nós precisamos insistir. Enquanto eu estou caminhando para Canaã, eu não quero que ninguém se perca. Nós estamos caminhando na contramão do mundo. Não é a mesma rota. É por isso que é uma luta, é por isso que é uma prova, é por isso que é uma batalha. Mas irmão, o Senhor ele já te preparou. Ele te deu a capacidade para você vencer, para você suportar, para você resistir, para você avançar. Então, nós estamos aqui no Riacho Grande para se apropriar desse território e dizer e declarar que praga nenhuma chegará aqui, que o diabo não vai ceifar essas vidas, a nossa juventude, as nossas crianças, que não vai mais destruir seus casamentos, as famílias, que não vai mais ceifar a vida de tanta gente nas águas, através dos vícios. Não, enquanto nós estamos a caminho, meu irmão, nós vamos ser semeadores. Sabe quando a sua vida vai ter um sentido real? Quando você se permitir ser um instrumento nas mãos de Deus. Meu irmão, nós temos aqui vários instrumentos aqui, e esse instrumento ele precisa ser afinado para produzir um som agradável. Você sabe como é o processo de afinação? Quando nós colocamos a corda no violão, no instrumento, a corda está lá bem frouxa e sai um som horrível. Quando aquela corda está ali, ó, xoxa. Mas aí, sabe o que a gente faz? A gente começa a apertar. Começa a apertar. E aquilo ali vai começando a dar um som. Vai começando a ter um sentido aquilo ali. E aí começa a apertar. Tem corda que a gente vai apertando e fala assim, não vai estourar. Eu já afinando, eu quando eu vou afinando o cavaquinho, o instrumento que a tensão ainda é maior, vai apertando. E uma vez
eu estava afinando e a corda estourou e ela veio aqui no meu rosto. Meu irmão, cortou na hora. Entende? E daí quando eu vou afinar, que eu vou sentindo barulho, que vai saindo um barulho mais agudo. Aí chegou no tom adequado. Sabe qual é o processo de Deus para preparar crente, irmão? Te apertar. Meu irmão, o processo é totalmente desconfortável. Tudo aquilo que você já viveu até hoje, os choros que você chorou, as tempestades que você já enfrentou, os gigantes que você já derrubou, as águas que você já teve que atravessar, meu irmão, é Deus te preparando. Se pessoas te deixaram no caminho, meu irmão, olhe para Ele, continue olhando para Ele. Ele vai te dar capacidade para suportar, Ele vai te conectar a outras pessoas, para você se aliançar, para ir nessa jornada, nessa peregrinação, rumo a Canaã. Então não temas, meu irmão. Josué, ele recebeu uma palavra do Senhor: seja forte e corajoso, não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe que você precisa, não é de mais coisas, é de uma palavra que entra dentro do teu ser. Sabe o que você precisa? Não é mais de um profeta marchando na tua direção: eis que eu te digo, assim. Sabe o que você precisa, meu irmão? É se prostrar e se render e falar: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu sou fraco, mas eu sei que o Senhor é forte. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Meu Deus, olha para mim, olha para mim, tem misericórdia. Lembra que eu sou apenas pó. Lembra que, Senhor, eu estou aqui, Senhor. E o Senhor, Ele vai liberar uma palavra na tua direção. Ele: filho, marche, caminhe. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se daquele que te formou. Assim te diz Jacó, assim te diz, ó Israel: eu sou o Senhor que te formou. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, as chamas não arderão em ti. Essa é a palavra do Senhor para nós esses dias. Meu irmão, é desafiador você criar filhos hoje. Eu estava observando, fui buscar meu filho hoje na escola, e a tabacaria ali abrindo exatamente 10 minutos antes das crianças saírem das escolas. Uma tabacaria em frente, várias ali na escola. E eu falei: meu Deus, esse rapaz, ele vai abrir mesmo agora, na hora que as crianças estão saindo da escola, para receber os nossos filhos, olhe para cá, aqui há o prazer, aqui há a satisfação, aqui há. Não, meu irmão, nós precisamos nos despertar para viver uma vida entregue ao Senhor Jesus, para dar um destino para os nossos filhos. Meu irmão, nós precisamos viver uma vida onde nós venhamos conhecer o Senhor de verdade, provar do Senhor e ver que Ele é bom, que não há outro, que não tem mais um caminho de volta, sabe? Nos achegarmos para esse lugar da adoração, nos voltarmos para Ele enquanto há tempo, meu irmão, enquanto há tempo. A tecnologia está avançando. Ele mexe, meu filho, ele vem: olha, você viu, pai, isso aqui que está acontecendo em tal lugar? Sabe, recentemente foi criado um óculos, que as pessoas estão caminhando de realidade virtual. As pessoas estão caminhando aqui, com um óculos na cara, vivendo através de uma realidade virtual, porque já não conseguem mais lidar com as questões físicas da terra, as questões humanas. Quais são os teus relacionamentos de verdade? São superficiais na rede de internet, ou você tem amigos? Porque a Bíblia diz assim: olha, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar.
E o que você move primeiro quando alguém cai perto de você? Você move a mão para ajudar a levantar ou você move a língua? Ambos são membros do corpo. E nós precisamos nos despertar para ser igreja nesses dias, para termos comunhão uns com os outros. O Senhor, ele diz assim, ou melhor, na palavra do Senhor diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, existem metodologias em diversas igrejas. Pessoas estão se movendo através do que homens estão falando, mas nunca foram consultar o que as Escrituras dizem. E por tanto tempo eu vivi debaixo dessa realidade, tantos estudos, tantos cursos, tantos manuais, e tudo apontava para a mesma coisa, para um modelo de estratégia para trazer pessoas para dentro da igreja, mas nunca aprendemos a ser igreja de verdade. Nunca aprendemos a ter misericórdia, porque é da misericórdia que nós vamos mais precisar. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: tem misericórdia de mim. Porque da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgado. Da mesma forma que eu apontar, vão apontar para mim. Portanto, se eu quero receber misericórdia, que eu venha liberar misericórdia, perdão. Porque é desafiador nesses dias. Uma competição dentro das igrejas. Sabe, a menina jovem agora que está ecoando na internet, através do evangelho de fariseus. Meu irmão, ela está sendo bombardeada. Tem ali várias pessoas dizendo: não, porque isso é de Deus, não, porque isso não é de Deus, não, porque é militância. E ela cantou a realidade da terra que ela vive, um lugar onde abusam-se de crianças, um lugar onde não haveria ter corrupção, que é no meio religioso, abusos, prisões em nome de Deus. Sabe, pessoas que estão com o microfone na mão, que já deveria ter sido parada faz tempo. Dinastias religiosas. Porque eu iniciei a igreja, agora é o meu filho que precisa assumir, depois o meu neto, depois... Não, irmão, é o reino de Deus e não o reino dos seus que está sendo estabelecido. E nós precisamos olhar agora para o Senhor, se voltar para Ele enquanto é tempo, se arrepender pela parte do corpo doente, porque tem uma galera que está com o microfone na mão que está doente, que está necrosando, e nós precisamos entender qual é o nosso papel no corpo. Sabe, eu sei que nós temos sim necessidades. Quantas vezes eu já cheguei numa conferência, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais. Sabe, eu não dá mais, Senhor. Eu tenho tantas coisas por fazer, eu tenho tantas coisas para conquistar. Meu Deus, as coisas não dão certo. Ei, meu irmão, mas existe um tempo preparado, existe um modo para todas as coisas. Não se turbe o vosso coração. Jesus disse: olha, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe, não se turbe o vosso coração. Não permita que ele esteja ansioso com tantos afazeres dessa terra. Meu irmão, vai dar certo, vai fluir, vai acontecer. Sabe, por aquilo que você tanto ora, por aquilo que você tanto busca. Meu irmão, se posiciona para você ver. Se posiciona, se entrega mais, decida servir. Sabe, nós estamos olhando para várias pessoas e falamos assim: mas fulano não é referência, esse aqui não é referência, esse aqui fala uma coisa e diz outra e faz outra. Uma vez uma pessoa disse para mim: olha, eu gosto lá do pastor fulano de tal, porque ele prega muito bem, ele só não vive o que prega, mas ele prega muito bem. Cegos guiando outros cegos. E que haja um despertamento hoje aqui, irmão, nas nossas vidas, para você se lembrar do teu Criador. Olhe para Ele. Sabe, a palavra aqui não está falando: olha, lembre-se daquele que te ajudou. Não, lembre-se daquele que te deu algo. Honre aquele que te deu, que fez algo por você. Não, irmão, é lá na origem. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Antes que venham os dias maus.
Porque os dias maus vêm, irmão, o fogo está aí para nos provar, para provar as nossas obras. Se nós somos cristãos de verdade, pequenos cristos, entende? Você é uma voz que clama aqui. Permite que Deus ele venha usar a sua vida para o coletivo. Meu irmão, permita que o Espírito Santo venha te possuir de tal maneira que não seja você que venha falar, mas ele venha falar através de você. Sabe? O diabo ele quer te destruir antes que você destrua ele no território que você está, na tua geografia. Sabe quando a palavra de Deus diz assim, olha, não deis lugar ao diabo? Coloca aí para mim, Divan, consegue encontrar? Projeta aí, não sei se é Efésios, não lembro, está na Bíblia, irmão, aleluia. Não deis lugar ao diabo. Sabe o que está dizendo? Para você não dar territórios para ele. É você que dá acesso para ele agir. É você que dá permissões para ele agir. Quando Adão, ele comeu do fruto que não era para comer lá no Éden, ele não perdeu Deus. Deus ele foi lá falar com ele novamente. Sabe o que ele perdeu? Diga assim comigo, território. Território. Efésios 4, 28, quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar, aí, 29, 27, pois ele cria oportunidades para o diabo. Na outra tradução, na Almeida vai dizer, né, não deis lugar ao diabo. Mas, meu irmão, eu falo aqui, já falei algumas vezes, Deus ele entra pela porta que você abre, o diabo ele entra pela brecha que você deixa, pela brecha que nós deixamos, e não deis lugar ao diabo, ou oportunidade para ele agir, ou acessos para ele agir, ou legalidade. O diabo ele age na legalidade, você vai permitindo que ele haja em territórios. O Senhor ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, mas para isso eu preciso entender a minha identidade de filho, a autoridade que eu tenho nele. Você precisa entender a tua autoridade nele e parar de permitir que ele venha agir lá na tua família, lá no teu trabalho. Não deis lugar ao diabo, avance como igreja do Deus vivo, remindo o ambiente. Aqui o diabo ele não tem território, aqui o diabo não vai governar, aqui o diabo não vai destruir, porque eu, o Filho de Deus, eu que carrego a unção do Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, estou aqui clamando por esse ambiente, proclamando a verdade, a justiça, o reino de Deus, o arrependimento que vai sarar essa terra, que vai sarar esse território. Meu Deus, nós oramos aqui e proclamamos através da canção, Senhor, desperta a tua igreja que te ama para orar e clamar até o seu retorno, até que o Senhor venha, não, irmão, não é só frequentar a igreja não vai levar ninguém para a eternidade, é preciso entender a identidade. Culto a gente não vem para sentir, culto a gente vem para entender a verdade de Deus a respeito do que está acontecendo, as movimentações de Deus, para nós darmos uma resposta, falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, usa-me a mim, Senhor, eu quero ir onde é necessário ir, aleluia, eu quero fazer o que é necessário fazer. Meu irmão, renúncia é a palavra para você acessar novos lugares em Deus. Você não vai viver grandes coisas em Deus se você não decidir abrir mão do mundo, abrir mão das propostas, abrir mão dos prazeres, abrir mão das distrações, abrir mão dos encantamentos, abrir mão daquilo que nos afasta do Todo-Poderoso, o nosso Criador. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos nos despertar para viver aquilo que o Senhor ele já projetou. Eclesiastes ele diz assim, olha, o sábio ele diz, olha, já sabia há muito tempo o que cada pessoa seria.
existe um propósito. Está lá em Eclesiastes 7, eu não anotei aqui, mas está ali por ali, o 6, no finalzinho do 6. Já sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Meu irmão, é um fracasso uma pessoa estar no lugar que Deus não chamou ela para estar. É um fracasso. A pessoa pode até pensar que está tendo sucesso, que está tendo relevância, porque muitas vezes é conhecido na terra. Mas, meu irmão, não há prazer, contentamento, satisfação fora do propósito. No grande dia do Senhor, meu irmão, vai ser ali minuciosa a obediência, a sensibilidade que Ele vai requerer das nossas vidas. Nós ilustramos através de um teatro, nos dois, no Acampa e no Retiro, que no grande dia do Senhor, talvez possa ser ilustrado dessa grande forma. Ele vai falar assim: olha, ei, médico fulano de tal, vem prestar contas da sua vida na terra. E o rapaz diz assim: médico? Não, eu fui pastor. Está aqui, Senhor, as 10 igrejas que eu abri em Teu nome para a Tua glória. E o Senhor vai consultar aqui no livro, fala assim: não, mas eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser médico. Você iria para a África, iria curar tantas pessoas, iria auxiliar os missionários, iria fazer isso aqui, e tantas almas seriam ganhas para a glória, para a minha glória. E aí o pastor vai falar assim: olha, não, Senhor, mas eu fiz a sua obra. E Deus vai dizer assim: não, você fez a sua obra. Sabe? Parece ser a coisa certa a fazer, mas existe uma projeção que é a correta. Então não seja aquilo que as pessoas querem que você seja, seja aquilo que Deus ele já projetou para você ser. Como que eu vou saber isso, pastor? Vai para Ele, se refugia nele, para buscar o entendimento. Comece a servir, sabe? Aí vai chegar aqui a dona de casa simples, vai falar: Senhor, mas eu só criei os meus 2 filhos, eu só fiz isso, Senhor, eu trabalhei ali no ordinário, eu me esforcei, sabe? E o Senhor fala assim: olha, foi para isso que eu te chamei, para criar os seus filhos, e os seus filhos irão às nações e pregarão o evangelho, porque eles entenderam, ele foi criado por princípios e por valores. Você conseguiu ser fiel. Entende? Nem sempre aquilo que nós achamos que é a obra de Deus é o que Deus nos chamou para fazer. É preciso muita atenção, é preciso estar ligado, porque nem tudo aquilo que as pessoas estão sendo é aquilo que Deus me chamou para ser. Existe um papel no corpo, e você precisa entender que haja aqui, irmão, cooperadores, porque o operador é Ele. Que nós venhamos nos humilhar diante do Todo-Poderoso Deus, para viver a realidade do céu, para viver aquilo que Ele já projetou. Houve um homem, lá em Lucas 12, verso 13, aqui eu acabo. Meu irmão, ele estava dando certo aos olhos de toda a humanidade. Ele era um cara próspero. Ele plantou, ele fez uma plantação, e ele era muito rico. Ele falou: eu tive uma sacada aqui, agora eu vou destruir esses celeiros e vou construir outros muito maiores, e assim eu vou conseguir armazenar muito mais, sabe? E aí, quando eu concluir essa obra, eu vou falar assim: olha, agora é só descanso, agora é só vitória, agora é só lazer. E então Deus diz para ele assim: olha, louco, você vai morrer essa noite, e o que é que você tem para oferecer? Aqui o Senhor está nos dando um ensinamento sobre acumular riquezas na terra e não ser rico diante dele. Mas existe um anseio pelas coisas da terra, que não só se abrange acerca das riquezas, mas acerca de tantas coisas, e que nós, irmão, venhamos estar ligados no céu.
naquilo que o Senhor Ele já preparou. Meu irmão, que nós vamos ser ricos diante dEle. E eu vou dizer mais uma vez, no reino de Deus, irmão, o pobre é rico, o fraco é forte, o louco é sábio, quem morre é quem vive, quem perde é que ganha, o último é o primeiro. Portanto, não se engane com as grandes propostas, porque muitas vezes as grandes oportunidades, os grandes acessos querem te roubar do propósito. Faça para Deus, decida gastar sua vida aos pés de Jesus, decida, é o melhor investimento que você pode fazer, para que você venha fazer parte da eternidade proposta pelo Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.